Essa daqui é uma das aulas mais importantes do curso. E muitas vezes na residência de cardio o pessoal não explica isso para a gente em tantos detalhes como a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. É simplesmente a aula sobre como a placa aterosclerótica é formada, né? Pô, crucial isso, né? Não só no consultório, como nas emergências também, né? Porque a gente vai ver aqui como a placa aterosclerótica é formada e como ela pode instabilizar também, gerando, né, as síndromes coronarianas agudas. Nas aulas de síndrome com supra, sem supra, vocês vão rever essa parte de instabilização de placa. É um assunto muito importante para a gente ver num módulo só. Mas preste atenção, mais uma vez, é aquela coisa mais, né, teórica. Você não vai estar pensando no dia a dia de consultório se tem muito VCAM1 na placa, sinceramente, mas isso cai na prova. Pode cair, já caiu no passado. E você fica com uma visão muito mais ampla, né, de como é a aterogênese baseado nesses princípios que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, colesterol versus aterogênese. Então, vamos lá. Primeiro, como é que funciona, né, uma artéria normal? Então, a artéria normal, ela tem ali três camadas principais, né? Ela tem a camada íntima, ela tem a camada média e tem a adventícia, certo? Ah, entre uma e outra, você pode ter ali a lâmina elástica, tá? Não vou entrar em tantos detalhes nisso não, mas íntima, que é o endotélio, média, que é principalmente célula muscular, e a adventícia. Ok, né? Aqui outra representação disso daqui. Íntima, média e adventícia. Ok. Se a gente for dar um zoom agora bem grande, então aqui, a gente tem o endotélio aqui, representado aqui por essas célulazinhas roxas. A gente tem esse espaço amarelo aqui, que seria o espaço subendotelial, abaixo do endotélio. E aqui, que eu estou fazendo um risco grande para você conseguir ver, é a camada média, né, que tem essas células musculares lisas. Essa parte aqui, que eu vou apontar com a seta grande, seria o sangue, né? Você está vendo ali as hemácias circulando, aquela coisa toda. Ok. Por que o colesterol é elevado? Porque você pegar um paciente com LDL lá em cima é ruim, porque isso aumenta o risco de coronariopatia. É o que a gente vai ver agora, certo? Então, vê. E onde é que forma, né? De uma artéria normal aqui até uma artéria aqui com a síndrome coronariana aguda. Então, a gente tem várias partículas de LDL circulando no sangue. Eu estou representando aqui com essas bolinhas amarelas, né? Podia ser de qualquer cor, só, enfim, para mostrar aí. Ok, tá lá o LDL circulando no sangue. O que acontece? Essas partículas pequenas, elas podem passar por esses espaços que tem aqui entre uma célula endotelial e outra. Ela pode se espremer aqui e cair aqui embaixo, nessa região subendotelial. Isso está acontecendo no meu corpo, no seu, enfim, em maior ou menor grau. Então, aconteceu, migrou. Aqui nesse exemplo vieram 3 partículas de LDL e aí se localizaram ali na região subendotelial. O que acontece? A partir do momento que ela se acumula ali, primeiro, ela começa a oxidar. É como se não fosse para ela estar por ali. Então, ela já tem algumas alterações ali, começa a sofrer oxidação, já fica com uma característica um pouquinho diferente. Por isso que eu coloquei uma cor aqui, sei lá, um amarelo mais escuro, alguma coisa assim, para mostrar que já mudou, já está LDL oxidado. Então, esse LDL não era para ele estar aí. É como se ele tivesse ali meio que de penetra. Então, na hora que ele entra aqui, ele começa, o organismo liga meio que um sinal amarelo ali, aí ele começa a produzir certas quimiocinas para avisar que tem alguma coisa aqui errada por aqui, para avisar para o corpo. Então imagina que você está com 3 penetras aí numa festa, né? Alguém chegou ali, um convidado olhou, aquelas 3 pessoas não é para estar aqui nessa festa não. Chama o segurança para tirar esse povo daqui. Quem é o segurança? O segurança vai ser chamado do sangue. Mas antes do segurança chegar, alguém tem que avisar. Quem é que vai avisar? São essas moléculas aqui que a gente está colocando, essas partículas azuis, que são as moléculas de adesão. Exemplo, VCAM1. O velho VCAM1 que eu já falei várias vezes aqui ao longo da aula. Esse VCAM1 ele vai ser expresso ali na superfície das células endoteliais e é como se ele avisasse, segurança, vem aqui que tem penetra aqui nessa região subendotelial que não deveria ter. E quem é o segurança? São os monócitos, né, que são células de defesa que estão circulando ali no sangue. Na hora que esse monócito chega lá e vê as moléculas de adesão tipo VCAM1, ele fala, opa, está tendo problema ali. Vamos entrar para ver o que é que está acontecendo. E aí esse monócito ele sai do sangue e ele entra ali no espaço subendotelial. Na hora que ele entra,
ele vira de monócito para macrófago, né? O monócito é o que está circulando no sangue, o macrófago é o que não está circulando no sangue, enfim, ele vira um macrófago. E ele falou, opa, tem 3 penetras aqui que entraram, essas partículas de LDL, vou prender os 3 agorinha. E aí ele chega, ele internaliza essas moléculas de LDL, né? Ele engloba. E aí acontece um negócio interessante. Na hora que o macrófago coloca essas moléculas de LDL para dentro, essas partículas de LDL, ele gera o que a gente chama de célula espumosa, que eu estou representando aqui como essa célula verde, né? Com várias partículas de gordura no interior. Célula espumosa, certamente você já ouviu falar nisso, né, na época da faculdade e tal. Qual é o problema? Não é uma célula só que vai ser formada, né? São vários e vários e vários macrófagos que vão entrar e internalizar várias e várias partículas de LDL, e aí começa a se juntar essas várias células espumosas, e na hora que você junta várias células espumosas, isso aí é justamente o princípio da placa aterosclerótica. Inicialmente é uma coisa invisível a olho nu, que vai começando a aumentar, até virar ali estrias gordurosas. Isso aí a gente já consegue enxergar na necrópsia, na hora de cortar a aorta do paciente, a gente já consegue ver umas linhazinhas ali esbranquiçadas, e vai crescendo ainda mais até virar uma placa aterosclerótica propriamente dito, que no futuro pode crescer muito, instabilizar, gerar infarto e por aí vai, né? Na hora que essas células espumosas estão se formando ali, o organismo fala, rapaz, isso aqui não vai dar muito certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar células musculares que estavam aqui na camada média, e elas vão migrar aqui para perto dessas células espumosas e vão começar a fazer uma barreira que meio que separe essas células espumosas ali num canto. Que barreira é essa? É proteína, basicamente é colágeno, que eu estou expressando aqui através esses filetes vermelhos, né? Imagina que isso aí é colágeno. E aí começa a secretar colágeno, que o objetivo desse colágeno seria meio que isolar essas células espumosas num canto, né? E pronto. Aí, basicamente, com isso está formada a placa aterosclerótica, né? Um bocado de célula espumosa que começa a coalescer ali uma com a outra, tal, forma um núcleo lipídico, e que do lado de fora a gente tem colágeno, tem proteína, isolando isso das outras partes. É basicamente assim que se forma a placa aterosclerótica. Se fosse um filme, isso aqui, o filme dos Vingadores, né? Tá lá o Thanos, né? Que é o vilão principal dos Vingadores, sei lá, filme 3, 4, eu já estou meio perdido já com isso. Então, o LDL seria o quê? Seria o Thanos da jogada, é o grande vilão, é o responsável pela gênese da placa aterosclerótica. Se fosse o Senhor dos Anéis, né, tem um Sauron, né, que está segurando aqui o anel lá do Senhor dos Anéis. Então, o LDL seria o Sauron. Se fosse André, que gosta de Star Wars, eu gosto que só também. Se fosse Star Wars, seria o Imperador Palpatine, né, ali da trilogia inicial, tal. Enfim, então, o LDL é o grande vilão na formação da placa aterosclerótica. Quanto maior a concentração do LDL, maior o risco de formar novas placas, porque é simples, né? Nesse exemplo que a gente falou, você tem uma partículazinha de LDL circulando ali no sangue perdida, a chance dele entrar ali para a região subendotelial e começar a fazer a placa é X. Se eu tenho 100 partículas de LDL naquele mesmo espaço, obviamente a chance dessas partículas entrarem, 3, 4, 5, 10, 20, entrarem na região subendotelial e começar a fazer a placa é muito maior. Então, quanto maior o nível de LDL, maior o risco de formação de placa, maior o risco de evento aterosclerótico. Mais uma vez, né, se a gente fosse fazer um pódio, né, da aterosclerose, o LDL estaria ali em primeiro lugar na gênese da placa aterosclerótica. E importa, no caso, tanto o nível de LDL quanto a duração total da exposição. Como assim, Eduardo? Imagina o seguinte, eu estou com 2 pacientes de 40 anos na minha frente, os 2 com LDL 200, que é um LDL bem alto. Quem é que tem o maior risco? Tem formas de a gente calcular isso e tal, né? Não vou entrar em detalhes agora não, mas digamos que eu desse uma informação a mais para você. O paciente que está aqui na minha direita tem esse LDL 200 desde os 10 anos de idade. O da minha esquerda tem um LDL 200, mas tem 2 anos só. Antes não era tão alto não, ele avacalhou aí um bocado de hábito de vida, não sei o quê, ficou sedentário, está se alimentando muito mal. Sei lá, a vida toda era 140 e agora está 200, digamos. Quem é que tem um risco maior? Certamente o primeiro paciente que está exposto a esse nível de LDL muito alto já tem 30 anos. Então, não importa só o número lá perdido, importa quanto tempo o paciente está sendo exposto àquele nível de LDL tão alto. Então, esse é um conceito bem importante também. E as 2 principais causas de morte no mundo, que são coronariopatia e AVC,
Ambas decorrem de aterosclerose, e a aterosclerose, como a gente viu, está intimamente ligada com o LDL, né? Por isso que é crucial a gente dominar tão bem esse assunto. Quando é que começa a formação de placas? Na infância, certo? Na infância, tem estudos, né, que pegaram crianças, adolescentes, tal, que morreram por causas externas, acidentes de carro, esse tipo de coisa. Na hora que o pessoal vai analisar lá a aorta desses pacientes, você já encontra muitas vezes estria gordurosa, por exemplo, que são essas linhazinhas finas, né, que é o prenúncio ali da placa, tal. Então, está começando desde sempre, por isso que é tão importante, né? Eu tenho 2 filhos, para quem tem filho e tal, instituir hábitos saudáveis desde da mais tenra idade, né? Porque é bem importante. Risco de instabilização da placa. Quais são os fatores que influenciam? Então, ó, se a gente colocar aqui essas 2 placas, eu já estou dando aqui o spoiler, que essa placa aqui da esquerda da tela é estável, a placa da direita é instável. Qual é a diferença, né? Porque se a gente for ver, isso aqui, vermelho, é a luz do vaso, né? Essa placa aqui, ela é até maior, ela está ocupando uma luz maior do vaso do que essa placa aqui. Mas essa daqui, por ser instável, ela tem um maior risco de instabilizar, né, de gerar um infarto, por exemplo. Por quê? Aqui nesse exemplo que a gente está mostrando, essa parte amarela aqui no meio seria o núcleo lipídico. E essa parte aqui, meio creme, que eu estou desenhando aqui, seria o muro proteico, que separa o núcleo lipídico do sangue. Ou seja, aqui a gente vê que a gente tem uma capa proteica bem grossa, separando uma coisa da outra. Isso transforma a placa em estável, porque aqui se a gente tiver um rasgãozinho aqui nesse endotélio, ele não é suficiente para chegar até o núcleo lipídico. E normalmente, para você ter um infarto, esse núcleo lipídico ele tem que ser exposto ao sangue, né? Então é como se você tivesse uma barreira, um muro de contenção, que é muito grosso e que separa o núcleo lipídico do sangue. Isso é bom. Já quando a gente chega aqui nesse caso, ó, cadê essa parte creme aqui, né, amarelo escuro? Não tem. É tudo gordura, 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 quase nada de colágeno. Ou seja, aqui se eu tiver um rasgãozinho que seja nesse endotélio, o sangue já entra em contato com a gordura e aí vai acontecer tudo que vocês vão ver nas aulas de síndrome coronariana aguda para gerar trombo e oclusão ou semi-oclusão do vaso e assim por diante. Então aqui, quanto mais próximo a gordura tiver, o núcleo lipídico tiver do sangue, pior. Então aqui a gente tem, isso tem no livro de mapas mentais também de vocês, tem as características da placa estável e da placa instável. Então, colágeno. Quanto mais colágeno eu tiver, mais estável é a placa, porque o colágeno é que vai fazer aquele muro, né, que separa o núcleo lipídico do sangue. De forma inversa, quanto menos colágeno, pior. Atividade inflamatória, como macrófagos, linfócitos e tal. Quanto menos célula inflamatória eu tiver, menor vai ser a progressão da placa. Lembra? A placa é formada de quê? Do macrófago, que fagocita ali as partículas de LDL, gera células espumosas. Então, quanto mais macrófago eu tiver, mais células espumosas eu vou ter. Quanto mais células espumosas eu tiver, maior vai ser a placa e assim por diante. Então, quanto menos células inflamatórias, melhor, mais estável a placa. O inverso é verdadeiro. Capa fibrosa, mesma coisa do colágeno. Quanto maior o muro proteico, melhor, mais estável a placa. Quanto menor a capa fibrosa, maior o risco de instabilidade. Núcleo lipídico e necrótico, né, que é aquela parte central. Quanto menorzinho ele, melhor. Quanto maior, quanto mais ele se aproxima do sangue, maior o risco de instabilidade. Moléculas de adesão, como VK1, ICA1, selectina P. Quanto menos eu tiver, melhor. Por quê? A molécula de adesão, naquela analogia que a gente fez, é a pessoa que chama segurança. Segurança, está tendo confusão ali, não sei o que é o segurança, que é o macrófago. Chega, engloba as células, o LDL gera células espumosas. Se não tem ninguém chamando o segurança não vai entrar, não vai gerar célula espumosa, a placa não cresce, melhor. Vascularização. Quanto menor a vascularização, mais estável a placa. Aqui eu sempre faço uma analogia com câncer. Imagina, você tem um tumor, né? Um câncer lá, maligno, né? Obviamente, se é câncer, é maligno. Você tem um tumor lá, maligno. Quanto mais sangue, quanto mais vaso tiver nutrindo esse tumor, maior, mais suprimento, né, ele vai receber e mais rápido ele tende a crescer. É pior. A placa aterosclerótica é basicamente isso também. Quanto mais microvasos estiverem alimentando essa placa, mais células inflamatórias vão chegar, mais macrófago vai chegar, mais linfócito vai chegar e a placa tende a crescer mais rápido. Quanto mais célula inflamatória, maior risco de estabilização. Então aqui é basicamente isso. Quanto menos vascularizado, mais estável. Muita vascularização, muito risco de instabilizar. Quimiocinas, né, tipo MCP1, que ficam ali, são aquelas partículas azuis que eu coloquei, que é logo quando o LDL chega, fica oxidado, gera essas quimiocinas que
por consequência, vão ativar as moléculas de adesão. Então, mesma coisa, se eu tenho quimiocina, a placa é mais estável. Muita quimiocina, instável. Metaloproteinases são enzimas que vão quebrar o colágeno. Então, se quebra o colágeno, está destruindo o muro de proteção, né? Então, quanto menos metaloproteinase, mais é estável. Tem muita metaloproteinase, está destruindo o meu muro de proteção, vai ser mais instável. E, por fim, célula muscular lisa. É só você lembrar, a célula muscular lisa, ela não secreta o colágeno. Quanto mais colágeno, melhor. Então, quanto mais célula muscular lisa, melhor, mais estável a placa, o inverso também é verdadeiro. Essa tabela é o tipo de tabela que você não está pensando no consultório, mas que cai na prova, você tem que dominar muito bem. Então é isso, certo? Se a gente fosse resumir, placas estáveis tem muito colágeno, tem uma capa fibrosa espessa, tem poucas células inflamatórias e tem um núcleo lipídico pequeno. Já placas instáveis vão ter basicamente o contrário. Quanto mais macrófago, pior para a placa. Quanto mais linfócito, pior para a placa. Os linfócitos T, por exemplo, eles produzem interferon gama, e esse interferon gama vai diminuir a produção de colágeno. Tá aí um motivo, porque muito linfócito é ruim. Por que o aumento da vascularização da placa é ruim? A gente já falou, né? Permite chegada de mais monócito, facilita o crescimento da placa e pode, inclusive, causar ali hemorragias intraplaca também, que pode complicar. Qual o principal componente da placa aterosclerótica? É isso daqui, a matriz extracelular, né? Colágeno, proteoglicanos, que são secretados pelas células musculares lisas, né? Quanto menos célula muscular lisa, menos colágeno, pior, maior o risco de instabilidade da placa. Mundo real, eu consigo avaliar isso? Consigo. Por exemplo, aqui, né, um exemplo de OCT, né, é um método intravascular, né, que a gente usa no cateterismo, a gente vai falar bem isso na parte da crônica. E eu consigo ver aqui, ó, essa daqui é a placa aterosclerótica, a gente vê uma capa fibrosa aqui, que é esse amarelo mais escurinho, bem fininha, e o núcleo lipídico, que é esse mais escuro aqui, bem grande, ou seja, aqui é uma placa instável, né? A gente consegue ver isso também na angiotomo, né? Na angiotomo, a gente sabe que quando as placas têm muito cálcio, isso aí geralmente serve até como uma barreira, né, entre o núcleo lipídico e sangue, etc. Tal. Aqui não, aqui a gente vê uma placa que ela é toda escurinha, né? Ou seja, uma placa não calcificada, bem gordurosa, também com aspecto mais instável. O HDL, ele é importante porque mesmo nesse processo, ó, lembra que aqui, a gente falou lá no transporte reverso, eu estou com essas células aqui cheias de gordura, essas células espumosas. O HDL, ele consegue tirar, né, um pouco dessa gordura aqui dessas células espumosas e até ajudar a estabilizar a placa, ela não vai crescer tanto, ou até mesmo, né, regredir o tamanho da placa. Então, por isso que o HDL é importante pelo transporte reverso. Por que partículas pequenas e densas de LDL são mais heterogênicas? A gente já falou isso na aula passada. Agora vai ficar mais fácil de entender, né? É aquela história, ó. Se eu tenho, digamos que eu tenho dois tipos de LDL. Esse daqui é o LDL normal, que eu vou desenhar aqui como sendo desse tamanho. E esse LDL aqui, ó, vou fazer uma seta aqui para você conseguir ver. Esse LDL é um LDL menorzinho. Quem é que você acha que vai conseguir passar mais facilmente apertado entre uma célula endotelial e outra? Logicamente, o LDL menor. Quanto menor o LDL, mais fácil ele consegue se espremer entre uma célula endotelial e outra e chegar nessa região subendotelial. Chegou na região subendotelial, vai acontecer o quê? Formação de placa, né? Que foi o que a gente viu. Como é que acontece a evolução da placa aterosclerótica? Isso é interessante. Antigamente tinha esse conceito antigo, né, que a placa ia subindo tipo, de pouquinho em pouquinho. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, enfim, até fazer uma lesão importante. Hoje em dia sabe-se que não é assim. O que acontece é assim, ela evolui em saltos, ela fica um bom tempo estável, aí de repente ela aumenta de 10% para 30%. Aí fica um bom tempo estável, aí aumenta de 30% para 50%. Enfim, é uma evolução em saltos. Bem interessante também isso. Os locais de predileção para aterosclerose são partes proximais de artérias, né, principalmente bifurcações. Então, às vezes você tem aqui, sei lá, o tronco de coronária esquerda que separa para DA e para CX. Essa região aqui de bifurcação é bem comum, que é uma região onde tem um estresse de cisalhamento mecânico, né, maior, né? Tanto é que a gente vai ver depois na parte de coronariopatia. A lesão de tronco mais comum é o quê? É proximal, é terço médio ou é distal? É justamente essa parte distal aqui que pega a bifurcação de DA e de CX. Artérias com poucas ramificações, tipo artéria mamária, artéria radial, não costuma ter tanta aterosclerose, né? Esse é um dos motivos que a gente usa tanto na cirurgia de revascularização. E
Resumão das artérias, as células da parede arterial, né? Células endoteliais, o que é que elas fazem? Elas secretam substâncias antitrombóticas, mas também pode secretar substâncias protrombóticas, a gente vai ver depois isso lá na parte de DAC. As células musculares lisas, elas secretam matriz proteica, né? Tipo colágeno, podem causar proliferação na íntima, é um mecanismo de restenose intrastente, a gente vai falar isso depois. E a sua morte das células musculares lisas pode causar desestabilização da placa. Terminando, qual o principal mecanismo de instabilização da placa? É fratura da capa fibrosa. É o principal motivo. Você tem lá aquela capa de colágeno, ela pode quebrar e aí expõe o núcleo lipídico para o sangue. O outro mecanismo, segundo o mecanismo mais comum, é a erosão da íntima, né? Você tem aquelas células endoteliais ali, elas erodem e começam a expor ali a parte mais interna. É isso. Mais uma vez, aula crucial. Eu sei que é muito detalhe, né? Que muitas vezes você não acha que ali no consultório vai estar fazendo tanta diferença. Mas se você vai fazer prova do TEC, você tem que dominar essa aula muito bem. Os mapas mentais, aquela tabela de o que é uma placa estável, o que é uma placa estável, isso aí tem que estar tudo muito bem fixado. A gente vai cobrar isso muito nos simulados também.